Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu, pastor Rodrigo Barreto, tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Em seguida, quero orar por você, pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, lá no livro de Juízes, no capítulo 6, a palavra no versículo 11, aqui a palavra tem uma instrução para mim e para você, que mesmo em meio às crises, aos momentos difíceis, às tribulações, às aflições, em meio a um cenário caótico, onde todo mundo, meus irmãos, possa ter desistido, mas se você crer, acreditar, o Senhor é contigo, Ele é com você, e Ele irá ajudar você. Irá ajudar você a vencer todo problema, toda crise, toda situação. Você pode ter certeza que o Senhor irá lhe ajudar. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 11, diz assim: o anjo fala com Gideão. Antes de eu ler aqui a palavra, eu quero pedir para você, se você não é um inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, participe conosco, deixe o seu like, o seu joinha, e você vai estar aqui nos acompanhando diariamente e sendo abençoado. Eu tenho orado por todos que nos acompanham aqui pelo o YouTube, pelo Instagram, aqueles que nos acompanham no canal do WhatsApp. Eu tenho orado diariamente pela sua vida. Participe desta corrente de oração. E aqui a palavra de Deus diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Aqui, meus irmãos, a nação de Israel, o povo de Israel, o mesmo povo que tinha sido liberto do Egito, que Deus tinha feito a promessa, ao seu servo Abraão, e esse povo cresceu, foi para o Egito, se tornou cativo. Deus tira eles do Egito, eles passam pela terra prometida, passam pelo deserto, chegam na terra prometida, em uma longa e trajetória de vida, de lutas, de milagres, de poder de Deus, de manifestação do Senhor. Aqui, meus irmãos, este povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Em toda a história bíblica do povo de Israel, do Velho Testamento, este povo sempre, meus irmãos, abandonava em algum momento os caminhos do Senhor. E quando eles abandonavam, eles, meus irmãos, sofriam, padeciam isso mesmo. Isso mostrava e fazia com que eles se tornassem o que Deus realmente queria deles, que eles se tornassem dependentes de Deus. E é o que Deus quer de mim e de você, que nós sejamos totalmente dependentes dele. Se nós, meus irmãos, nos colocar na dependência do Senhor, debaixo, meus irmãos, da sua poderosa mão, para que ele possa governar a nossa vida, cuidar de mim e de você, ele vai nos ajudar, nos livrar e nos guardar em todos os nossos caminhos. Aqui, como eles, meus irmãos, tinham se desviado, eles estavam sofrendo uma grande opressão por parte dos midianitas. Isso mesmo. Em alguns momentos eram os filisteus. Aqui eram, meus irmãos, os midianitas. Isso mesmo. Um povo mau. Um povo, meus irmãos, que não, isso mesmo, tinha amor por Israel, por este povo aqui, de forma nenhuma. Se nós olharmos, meus irmãos, hoje os nossos inimigos, o nosso inimigo hoje é o diabo, como também na vida deste povo, porque embora aqui fossem povos, mas sempre quem se opôs a Israel
É o diabo, né? Porque Israel tinha uma promessa de Deus. Foi por meio de Israel que Jesus veio. Foi por meio de Israel, meus irmãos, que Deus fez uma aliança, isso mesmo. Para que ali o Messias viesse, para que ali, meus irmãos, começasse toda a história do povo de Deus, de culto, de reverência, isso mesmo, de serviço ao Senhor. A igreja começou aqui, meus irmãos. Não a igreja em si, né, mas o servir ao Senhor, no Velho Testamento. E aqui, meus irmãos, todos meus irmãos, em meio a esta crise que estavam vivendo, né, como os midianitas tinham invadido Israel, eles tinham deixado o Senhor e agora estavam cativos dos midianitas. Tinham deixado as suas casas, tinham se escondido em cavernas, nos montes, tinham, meus irmãos, saído do seu lugar, das suas moradas. Mas havia um homem chamado Gideão. Gideão, meus irmãos, que em meio à crise e ao problema, continuou lutando, insistindo, perseverando, isso mesmo, na fé. Quando todos tinham desistido, havia um homem que estava perseverando. E como, meus irmãos, Deus ele sempre está de pronto para olhar aqueles que perseveram, aqueles que estão realmente vivendo a fé. Não importa se nós estamos vivendo em um cenário onde, meus irmãos, muitas pessoas têm abandonado a Deus, muitas pessoas, meus irmãos, têm desistido, mas você pode ser uma pessoa diferente. Você pode ser uma pessoa que crê, que acredita, está rendido à vontade, à palavra de Deus, rendido a viver o extraordinário, a manifestação do poder de Deus. E se você crer, você vai ver coisas maravilhosas Deus fazendo na sua vida. Coisas maravilhosas Deus fazendo na sua casa. Coisas maravilhosas Deus operando em todos os seus caminhos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Isso mesmo. Que coisa maravilhosa. Gideão, meus irmãos, aqui estava trabalhando. Isso mesmo. Perseverando. Em meio à crise. Em meio ao problema. Quando todos tinham desistido, Gideão estava aqui, meus irmãos, perseverando, trabalhando, insistindo pela fé. O anjo do Senhor apareceu aqui para Gideão e disse: vai nessa tua força, homem, porque o Senhor é contigo. Isso mesmo. A força, a ousadia de Gideão, isso mesmo. Havia uma fé, uma coragem em Gideão. Mas o fato dele estar ali, meus irmãos, de pé, nesta perseverança, havia um segredo, que Deus estava ali com ele. Todos, isso mesmo, tinham corrido, tinham, meus irmãos, fugido, mas Gideão estava perseverando. E a gente entende, meus irmãos, que o segredo da gente perseverar nos momentos difíceis é justamente a nossa confiança no Senhor. É justamente a gente saber que Deus, Ele irá nos ajudar, que o nosso socorro virá dele. Isso mesmo. Como o anjo apareceu para Gideão e disse: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo, varão valoroso. Nem Gideão, meus irmãos, imaginava o quanto, meus irmãos, aquela ousadia, isso mesmo, aquela confiança dele estava agradando a Deus. Nem ele mesmo imaginou. Mas ele decidiu fazer diferente. Se eu e você, em meio às crises, aos problemas, a gente, meus irmãos, continuar fazendo diferente, continuar confiando no Senhor, continuar na perseverança, o Senhor, Ele irá nos ajudar.
Não podemos desistir. Primeiro é a gente saber que nós temos uma aliança. Certamente, meus irmãos, Gideão sabia da aliança que eles tinham com Deus. Embora ele vendo o seu povo que tinha fugido, que tinha abandonado a Deus. Mas Gideão sabia, eles sabiam que eles tinham uma aliança com Deus. Embora eles tivessem, meus irmãos, aquele povo fugido, algum momento abandonado a Deus. Se a gente, meus irmãos, entende que nós temos uma aliança, ou fazemos uma aliança com Deus, e nós fazemos esta aliança com quem, ou pelo quê? Com Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida, nós, meus irmãos, temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor. E estamos prontos, meus irmãos, para viver o extraordinário. Para, meus irmãos, perseverar nas crises, suportar as aflições, vencer os obstáculos, permanecer em meio, meus irmãos, a cenários impossíveis. Quando todo mundo achar que é impossível, mas você está confiando, porque você sabe que você tem uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. E você persevera, você continua na crise, na luta, na aflição. Nos momentos difíceis, é quando a crise econômica, é quando o problema de saúde, é quando o problema familiar, é quando, meus irmãos, você olha para os cenários que estamos vivendo, dizendo assim, vai ser agora? Mas você olha para Deus e você sabe que Deus, Ele irá te socorrer, irá lhe ajudar, o Senhor está contigo. E é essa fé que nós devemos crer e acreditar. Entregamos nossa vida a Jesus Cristo, e nele nós somos mais do que vencedores. Nele, nós, meus irmãos, temos a vitória. A vitória, meus irmãos, para vencer, para estarmos de pé, para suportar as aflições, para vencer os obstáculos, isso mesmo. Para, meus irmãos, não desanimar em meio às crises, aos problemas, mas saber que nós temos um Deus poderoso que está nos ajudando a vencer dia após dia. Quando o anjo aparece para Gideão, o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Que coisa maravilhosa. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Em meio a uma crise, o anjo apareceu e disse que Deus era com Gideão. E é isso que o Senhor, Ele fala conosco. Se a gente perseverar, permanecer fiel, isso mesmo. Crer na aliança, estar rendido a Cristo. A palavra que nós temos, meus irmãos, é esta: o Senhor é conosco, isso mesmo. E nós somos valorosos para Deus. Nós temos grande valor para o Senhor. Você tem, isso mesmo. Então, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Aí Gideão, meus irmãos, perguntou, mas se Deus é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Não era, meus irmãos, que o Senhor não fosse com eles, isso mesmo. Deus aqui, meus irmãos, estava fazendo aqui, meus irmãos, Deus estava aparecendo aqui para Gideão. Mas a consequência daquele povo, isso mesmo, era deles terem abandonado a Deus. A consequência deste mundo é, meus irmãos, justamente a humanidade, meus irmãos, que tem desprezado a Deus. Gideão, em meio a todo o povo ter desprezado, Gideão continuou, meus irmãos, perseverando na conduta aqui. Porque se Gideão, meus irmãos, aqui também não estivesse agradando a Deus, Deus também não teria aparecido para Gideão. Não é apenas porque Gideão estava ali, meus irmãos, apenas com a coragem, trabalhando. Não. Mas havia ali uma confiança. Havia, meus irmãos, ali uma prudência. Havia, meus irmãos, algo diferente de Gideão que chamou a atenção de Deus. Não apenas o fato dele estar trabalhando, isso mesmo. Mas o fato, meus irmãos, dele ter crido, acreditado, talvez dele, meus irmãos, talvez não, certamente dele, meus irmãos, não ter se curvado, isso mesmo, aos ídolos dos midianitas, não ter se curvado, meus irmãos, à opressão dos midianitas, mas está perseverando, isso mesmo. E é isso que Deus, Ele quer de mim e de você. Ah, pastor, o mundo todo se desviou, se corrompeu, o mundo todo se afastou, mas você pode ser diferente.
Você pode estar aí sendo perseverando, você pode agora tomar uma atitude na sua vida e fazer diferente. Isso mesmo. Porque Deus vai olhar para você e vai ver que você está aí fiel à sua aliança. Isso mesmo. Se você tem esta aliança, ou você fizer esta aliança com Jesus e permanecer firme no Senhor, Deus irá te livrar, te guardar, e o Senhor vai fazer uma obra grandiosa na sua vida. O que Ele irá fazer na sua vida será um testemunho grandioso, maravilhoso, isso mesmo, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Gideão pergunta: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Só que Deus não disse que o Senhor estava com eles, disse que o Senhor estava com Gideão. Gideão aqui usa agora no plural, né, dizendo assim: se o Senhor é conosco. O anjo disse: o Senhor é contigo, não com este povo. Isso mesmo. O anjo foi claro quando disse: o Senhor é contigo. Quando Gideão fez a referência aqui, ele disse: se o Senhor é conosco, ele não se colocou apenas no singular, né, apenas na pessoa do eu, mas aqui ele se colocou diante de todo o povo, generalizou ele diante de todo o povo. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Não é que Deus tinha desamparado aquele povo. Eles que tinham, meus irmãos, abandonado a Deus. Não é que Deus tinha encerrado a aliança que Deus tinha com eles. De forma nenhuma. Não é, meus irmãos, que Deus não ame este povo. Não é que Deus não ame a humanidade. Deus ama, a ponto que enviou seu Filho Jesus Cristo, que morreu, foi crucificado e ressuscitou para trazer salvação para o mundo. Agora, a salvação, o socorro para este mundo hoje, está em ele se voltar para Jesus Cristo, colocar a sua vida diante do Senhor e deixar que agora o Senhor os conduza, os livre, os liberte, os transforme, os guarde. Isso mesmo. Aleluia. E era isso que o Senhor queria. Não é que Deus tinha abandonado o povo de Israel. Eles, meus irmãos, que tinham esquecido a aliança. Isso mesmo. Não é que este mundo aí, meus irmãos, Deus tenha desprezado. Não. Jesus veio justamente porque Deus amou o mundo. Está escrito isso. Lá em João 3, 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Deus amou e Deus tem amor por este mundo para salvar. Enviou Jesus. Agora, o amor de Deus, meus irmãos, está agora diante de Cristo. Para quê? Para que este mundo se volte para Jesus Cristo. Para que este mundo se volte, se lembre da aliança que Deus já fez por meio do seu Filho Jesus Cristo. Como Israel aqui. Não é que Deus não amasse ou Deus não quisesse prosperar, não quisesse libertar. Não é que Deus tivesse prazer em ver eles nessa situação. Não é que Deus tem prazer de ver, meus irmãos, a toda a desgraça que nós temos visto neste mundo. Deus não tem prazer. Deus quer salvar, Deus quer libertar. Deus quer trazer vida, mudança para este mundo. Agora, Ele está chamando para o arrependimento, para se voltar para Cristo, para se voltar para a aliança. Como o Senhor estava, meus irmãos, querendo que este povo lembrasse da aliança que Deus tinha com eles. Porque quem tinha abandonado a Deus aqui, era eles, não foi Deus que tinha abandonado, eles que tinham abandonado a Deus. E todo mundo, meus irmãos, e se todo mundo ainda não chegar aos ouvidos de todo mundo, vai chegar. Isso, que há uma aliança que Deus fez com esse mundo por meio de Jesus Cristo, para salvar aquele que se volte para Cristo. E Deus pode te salvar agora. Jesus quer te salvar agora. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer libertar você desse cativeiro, dessa escravidão, desta opressão. Pastor, eu estou enfrentando uma crise muito grande. Eu estou enfrentando um desafio muito grande. Eu estou enfrentando um problema muito grande aqui. Eu não tenho forças para vencer. Eu não tenho ânimo para vencer os problemas na minha vida. É dívidas, é doenças, é problemas que surgem. Eu não tenho para onde sair, isso mesmo. Mas se você lembrar que você tem uma aliança com Jesus Cristo, se voltasse para Ele, entregar a sua vida para Ele,
Isso, entregar o seu coração, dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, me liberte desse cativeiro, me liberte dessa situação que eu estou. Eu pequei, eu errei, eu me afastei, eu sou um pecador, mas eu quero agora ter uma aliança, eu quero agora andar contigo. Jesus Cristo te resgata, te salva, te liberta, transforma e muda a sua história. Pois então creia, acredite, tome uma posição agora na sua vida. Se volte para Jesus Cristo, deixe que Ele te salve, deixe que Ele mude a sua história agora. Isso mesmo, tome agora uma posição e diga: Senhor, eu quero viver o extraordinário. Como Deus usou Gideão aqui para libertar este povo, como Deus libertou esse povo do cativeiro que eles estavam vivendo, Deus pode fazer, meus irmãos, com que haja uma grande mudança, transformação. O sacrifício foi feito, o sangue já foi derramado, Jesus Cristo já veio para te libertar, para te salvar, para transformar a sua vida, para abrir portas, para perdoar os seus pecados, para te tirar da lama do pecado, da desgraça, libertar do vício. Isso mesmo, trazer uma nova história agora para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E através da sua vida, como através da vida de Gideão, pessoas serem alcançadas, haja um grande testemunho de fé e de perseverança. Pois então entregue a sua vida para Jesus Cristo agora, deixe que Ele cuide da sua vida, creia que você tem uma aliança, entregue a sua vida, diga: Senhor, eu tenho uma aliança contigo agora, pelo teu Filho Jesus Cristo. Você pode ter certeza que Jesus te liberta de todo cativeiro, de toda opressão demoníaca, de todo o mal que tem te oprimido, de todo o pecado, de todo o cativeiro espiritual, emocional, financeiro, de toda doença. Ele entra com poder, Ele salva agora a sua vida, Ele transforma agora a sua história e te dá e faz com que você possa viver uma nova história, seja livre, liberto, curado, restaurado, salvo agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crer, escreva e diga: eu creio, eu acredito, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Amém? E eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Eu creio em uma obra grandiosa que Deus tem para fazer na sua vida. Eu creio, eu acredito nisso. Amém? Vamos orar juntos agora em uma só fé. E Deus vai fazer maravilhas. Vamos orar. Minha mão vai estar aqui sobre a palavra de Deus. Você pode também fazer um grande clamor comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento. Ô meu Pai, eu oro, meu Deus, pela Tua igreja, pelas Suas ovelhinhas, por essa pessoa que nos acompanha. Não importa o cativeiro, não importa, Senhor, a opressão, não importa, Senhor, a situação que ela esteja vivendo. Mas agora, Senhor, o Senhor toca na vida dela, o liberta, o cura, o restaura, o salva. Não importa a situação, o Senhor se manifestou pelo Seu Filho Jesus Cristo para salvar, libertar o cativo, perdoar os pecados, trazer mudança de vida. Pois, meu Deus, toca agora, Senhor, nesta pessoa, Senhor. Essa pessoa que está desenganada, essa pessoa que está pensando em desistir, essa pessoa que não tem alegria mais de continuar, mas o Senhor agora entra na vida dela, Senhor, para curar, libertar, operar maravilhas. Ó Espírito Santo, manifesta o Teu poder sobre esta casa, sobre esta família, trazendo cura, salvação, libertação agora sobre esta pessoa. Ó Espírito Santo, entra com poder agora, Senhor, sobre esta casa, Senhor, sobre esta pessoa que está aflita, angustiada. Ó Espírito Santo, entra agora, Senhor, sobre esta casa, Senhor, sobre esta família, liberta cativos, cura enfermos, abre portas, Senhor, que pessoas sejam tocadas, restauradas, vidas sejam alcançadas, que o Teu nome seja exaltado e glorificado agora, que haja um grande testemunho sobre esta casa, sobre esta família, sobre a vida desta pessoa. Ó Espírito Santo, toca agora, Senhor, sobre esta pessoa. Aleluia, Pai, que eu te peço, pelo Teu Filho Jesus Cristo, que vidas sejam alcançadas, pessoas sejam tocadas agora, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Diga: eu tomo posse, em nome de Jesus Cristo. Glória, receba a bênção, o milagre, o socorro aí, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Eu amo a sua. Fiquem todos na paz.